Muita gente que me acompanhava e agora tá vendo meus vlogs, tá vendo que eu tô viajando mais frequentemente, perguntou pra mim: Uriel, você não tem mais aquela tela? Uriel, você não vai ter mais tela? Você vai ficar só com o notebook? E a minha resposta é sim. Eu, desde que saí da Irlanda, eu só vou operar com o notebook agora. Como eu não vou ter mais uma residência longa, pelo menos por enquanto não planejo isso nos próximos países que eu vou passar, eu não planejo mais ter uma tela, porque não tem como eu ficar carregando uma tela de um país para o outro, certo? Já é difícil carregar as bagagens que eu tenho que carregar, imagina se eu tivesse uma tela, um monitor para poder levar. Eu quero ficar só com o notebook nesse momento. Tô indo muito bem só com o notebook e não vejo a necessidade de ter uma tela. Se eu sentir a necessidade, eu posso comprar. Tem algumas telas portáteis que são tipo um tablet e colocar do lado. Dá para conectar, acho que até via USB com o seu próprio notebook. Talvez se você quer um setup portátil e quer mais de uma tela, essa seja uma solução. Beleza? Mas vamos falar aqui um pouco sobre o que eu tenho na minha tela agora para conseguir operar. O que eu limpei daquela tela gigante que eu tinha. Para quem me acompanha há mais tempo, eu tinha uma tela de 34 polegadas, que ela era 3440 por 1440 de resolução. Uma resolução muito alta, caberia acho que 2,5 vezes o que cabe na minha tela aqui agora. Então limpar tudo que eu tinha de informação lá e ficar só com o que é essencial para mim operar foi uma tarefa meio difícil, mas eu consegui. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e vou mostrar tudo que eu tenho aqui para vocês saberem o que sobrou de todas as informações que eu tinha antes. Começando aqui pela esquerda, eu tenho 3 gráficos, tá? Eu deixo todos eles no Dolphoot, quando eu quero eu altero algum para o índice ou o ativo que eu quero ver. Mas como agora eu só estou operando 95% do tempo dólar, eu vou deixar sempre esses 3 gráficos só no dólar. Eu já tinha esses 3 gráficos na tela antiga e tinha mais 3 gráficos que eu deixava em ações, que eu estou posicionado, então eu queria ficar olhando ali durante o dia, ou deixava no índice também para fazer algum trade, caso eu visse alguma oportunidade ali. Mas como eu não tenho mais espaço para ter coisas que eu olho de vez em quando, eu tirei. Tudo que eu olhava de vez em quando, que tipo não tinha muita causalidade com as minhas entradas, eu tirei da tela. E então 3 gráficos para mim é ok, mais do que eu preciso até. Aí vindo para a direita, eu tenho um volume at price aqui na tela toda. Esse volume at price ele é mensal, tá? Eu gosto de ter um volume at price mensal, coisa que eu não tinha no meu primeiro nem no segundo setup. Só fui ter depois do meu terceiro setup. Setup que eu falo não é estratégia, tá, pessoal? Setup é o seu escritório, vamos assim dizer. Quando você monta as suas telas e tal, aquilo se chama setup também. Então, eu gostei muito de ter o volume at price mensal, me ajuda demais a ver as regiões de maior trocação do mês, as acumulações, distribuições que estão acontecendo. Passando para cá, eu tenho em cima um volume at price de 5 minutos, embaixo um volume at price diário, que eu posso alterar ele como ontem. Se você viu o vlog de ontem, eu coloquei ele no 120 minutos, 2 horas, tá? Para ver o caixote que estava se formando ali nas últimas 2 horinhas. Então eu alterno ele também. Já o de 5 minutos eu nunca alterno, porque é o que eu mais utilizo, é o que eu preciso da informação mais rápida. Agora o diário ali eu consigo mexer em alguma coisa. No meio da minha tela, e tudo aqui tem um porquê, tá? Não tá dessa forma porque eu achei que fica bonitinho. No meio da tela tá o Superdom, porque o Superdom é onde você vai estar focado a maior parte do tempo, é onde você vai entrar e sair da sua operação. Então você precisa de agilidade no seu Superdom. Coloque ele sempre num lugar fácil, onde o seu mouse chega lá rápido, não importa onde esteja. Onde que isso costuma ser? No meio. Só não vai ser no meio caso você utilize 2 telas, e aí você vai colocar o Superdom no canto de uma dessas telas para poder ficar no meio da sua visão, beleza? Abaixo do Superdom eu tenho aqui uma grade de cotações que eu deixo os juros futuros, DI 21, 23, 25, 27, Ibovespa
índice futuro, S&P 500 e IVVB11, que é um ETF que replica o S&P 500 na nossa bolsa também. Essa grade de cotações são coisas que eu gosto de acompanhar enquanto eu estou operando. Eu já operei bastante DI também, então eu gosto sempre de estar vendo o que acontece ali. E os índices, principalmente S&P 500, vai me dar uma noção se acontecer alguma coisa mundialmente. Pô, começou a disparar para cima o índice S&P 500, alguma coisa aconteceu. Eu vou ficar ligado, porque se está mexendo lá nos Estados Unidos e eu estou operando dólar, eu preciso ter consciência disso. Eu falar, opa, vou alongar mais meu trade, ou vou sair do trade, ou não vou entrar agora, tá em alguma coisa estranha, certo? Então, por isso que eu tenho essa grade de cotações. Vindo aqui para a direita, já a parte de fluxo de ordens, eu tenho 2 books de ofertas e 2 times and trades, onde eu vou fazer a minha leitura de fluxo por aqui. E aí eu tenho um filtrado, um book de oferta, um book de oferta, rapaz, tá difícil, um book de ofertas filtrado a partir de, acho que tá 25 ou 30 lotes, e o meu times and trades filtrado também a partir de 35, 40 contratos aqui de agressão, certo? E os de cima são abertos. Eu tenho o times and trades aqui, ordem original aberto, e o outro book de ofertas aberto. Mais abaixo dos times and trades aqui, eu tenho uma informação, eu tenho as informações das notícias diárias, que eu costumo deixar aqui no TC Mover, e eu deixo filtrado com as notícias relevantes de média e alta. Notícia de baixa relevância, tanto faz para mim. Então eu vou deixar só de média e alta. Essa é a minha tela, bem minimalista, tudo que eu preciso. Eu, dos últimos anos, cara, eu venho me tornando cada vez mais minimalista no que se trata de escritório, no que se trata de mercado financeiro. Quando eu comecei, eu tinha aquela fissura que todo iniciante tem, de eu preciso de mais tela, mais tela, mais tela. Comecei com um notebookzinho de 14 polegadas, HD, não era nem Full HD, isso é importante de dizer, a minha tela aqui é Full HD. Então, se você tem uma tela Full HD, você consegue deixar igualzinha a minha. Eu comecei com o notebook HD, como eu ia falando, e aí depois comprei tela, cheguei a ter 4 telas, aí diminuí para 3 telas, fiquei com 2 telas e um notebook do lado. Quando eu vim para a Europa, quando eu comecei a ser nômade, eu fiquei com uma tela só, grande, então eu tinha ali a tela de 34 polegadas, já era bem minimalista, porque fica muito mais limpo, cara, fica mais confortável de você trabalhar, de você operar. E agora que eu comecei a viajar mais, quero passar por mais países, vou ficar tempos menores aí, tempos menores, tá certo? Eu não sei. Eu vou ficar um menor período de tempo em cada país, vamos assim dizer, e então precisei me desfazer, mandei até pro Brasil aquela tela lá. Quando eu voltar pro Brasil, um dia, quem sabe quando, eu vou ter ela lá para poder usar, porque realmente foi um setup que eu gostei muito, e se eu tiver um escritório fixo, eu quero ter uma tela maior para poder ter outras coisas. Então você que fica aí fissurado, pensando, pô, eu preciso de mais tela, cara, olha aí o tanto de informação que eu consigo colocar numa tela só, e se eu, com uma tela só, consigo operar profissionalmente, com uma mão aí de 100, 150 mini contratos, que eu acredito que a grande maioria que me acompanha ainda não opera. Por que você fica tão preocupado com ter mais telas, ou então falando que você não consegue, ou que te falta coisa porque você não tem tela? Será mesmo que te falta tela, ou tá te faltando operacional para você saber utilizar bem as ferramentas que você já tem? Pensa nisso. Cara, eu não vejo a hora da gente chegar no nosso Airbnb, que a gente vai ficar um mês, acabar essa vida de hotel, pra poder dar uma organizada. Porque toda hora você pega coisa da mala, põe coisa na mala, pega coisa na mala, põe coisa na mala. É um parto. E esse vai ser o nosso rolê de hoje, velho. Que parte é que já conhece de Lisboa? Ontem eu só fui pra Torre de Belém e... Padrão de descobrimento. Padrão de Essa descobrimento. parte aqui central ainda não andaram muito por aí. Não. Certo? Ok, o que eu vou fazer então é um tourzinho demonstrativo de como é mais ou menos a geografia da cidade, de como ela funciona.
Tá bom? Tá bom. Certo. A gente, Ok. eu não sei se você pode, a gente poderia ir no castelo de São Jorge? As invasões napoleônicas, daí que Napoleão conquistou quase toda a Europa, daí que Reino Inglês, não sei se o Reino Holandês e o Reino Português fugiram para o Brasil, e a sede de ambos os países foram feitas no Rio de Janeiro. Durante algum tempo, Portugal era no Rio de Janeiro. Eu sempre odiei estudar história, mas você vir nos lugares e conhecer a história pessoalmente é muito diferente, é muito legal. Cara, juro pra você que eu nunca imaginei que Lisboa seria uma cidade tão... Como que eu posso dizer? Não é nem confortável, sabe? Acolhedora. Acolhedora é a palavra. Muito bacana a cidade. Não experimentei a vida noturna ainda. Hoje que eu vou sair pros bares. Mas, num contexto geral, assim, que lugar sensacional. Sem contar que a história, cara... Eles são nossos colonizadores, então parece que você tá no Brasil, juro pra você. O comportamento das pessoas é tudo muito parecido. Tô gostando muito de Portugal e acho que foi uma ótima escolha aí de país pra eu passar um longo período, que eu vou ficar aqui 1 mês e meio aproximadamente. Cara, é impressionante como Uber e comida aqui é barato comparado aos outros países que eu já tive na Europa.